Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por este encontro hoje com a Tua Palavra, que tanto nos provoca a reflexão de tomarmos a consciência de que rumo estamos tomando com a nossa fé. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos manda o Espírito Santo para nos provocar, nos incitar e nos direcionar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu uma mãe que sabe muito bem qual é o caminho até o Senhor e ela nos guia. Como uma seta, como uma placa que indica, vai por aqui, meu filho. Obrigada, meu Deus, por este encontro. Bom dia, meu irmão, minha irmã. As leituras que a igreja nos traz hoje, dia 14, terça-feira, estamos aí no tempo da segunda semana da Páscoa, e as leituras que a igreja nos traz hoje são continuações, né, das que a gente está trabalhando essa semana. Então, a primeira leitura está em Atos 4, do 32 ao 37, o Salmo é o 92, 93, e o Evangelho está em João 3, do 7b ao 15. E o Espírito Santo, ele é cirúrgico quando ele nos aponta. O que as leituras querem nos dizer hoje? O que Deus quer nos dizer hoje com as leituras inspiradas por Ele? Ele está nos dizendo: Cristo é o centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro. E eu vou te pedir, meu irmão, minha irmã, para repetir hoje isso o dia todo, nas suas tarefas. Cristo está sendo o centro? Não é para deixar de trabalhar, mas no meu trabalho, Cristo é o centro. É para Ele que eu faço tudo o que eu faço. Na minha casa, na padaria que eu vou, Cristo é o centro. Vamos refletir sobre isso. A primeira leitura vai nos ajudar. Ela continua ali naquela passagem, né, em que Pedro e João estão se manifestando para os fiéis, né? E eles estão falando então da união, da unidade dos primeiros fiéis. A multidão de fiéis era um só coração. Olha como é que fala. Aquela multidão era um só coração, uma só alma. E se aquele primeiro povo que já constituiu uma igreja olhasse para nós hoje, na nossa igreja, eles veriam esse um só coração, uma só alma? Quantas vezes, meu irmão, desculpa, está muito barulho aqui, espero que não atrapalhe. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, dentro da nossa própria igreja, seja a igreja que somos nós, seja a nossa igreja de fé, onde manifestamos, prestamos culto, que é a nossa igreja física, seja a nossa igreja doméstica, que é a nossa casa. Quantas vezes, se pararmos para pensar honestamente, nós estamos sendo unidade ou estamos permitindo que coisas que não são o centro de Deus, não são o centro, que não é o centro de Cristo sendo o nosso principal alvo? Quantas vezes nós não estamos colocando Cristo como nosso alvo dentro de nós, que somos igreja, na nossa igreja militante, que é a igreja que frequentamos, seja a nossa igreja doméstica, que é a nossa casa. Quantas vezes estamos... Obrigada, Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos dividindo ao invés de unir? Meu Deus. É tão revelador quando a gente para pensar na palavra de Deus, porque ela é sobre nós. Eu sempre falo isso. É sobre nós. Veja, não estamos lendo uma história distante da nossa realidade. Estamos lendo e meditando sobre nós. Meu Deus. E a leitura ainda vai nos dizer, né? Com coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. E aí eu pergunto, o Espírito Santo pergunta para mim, você, Cileia,
Você está testemunhando a ressurreição de Cristo na sua casa? Provavelmente, imediatamente, minha resposta vai ser não. Embora eu deseje, talvez eu ainda seja, a minha resposta ainda seja não. Talvez minha resposta para a igreja que frequentamos e servimos ainda seja não, porque eu deixo que pessoas abalem minha fé. Eu deixo que pessoas me tirem do centro verdadeiro, em que eu olhe para pessoas ao invés de olhar para Cristo. Eu olho para a minha vaidade ao invés de olhar para Cristo. Que lição o Espírito Santo está nos dando hoje. E aí eu falo sempre para vocês, né? A mim. Traga essa reflexão para você também, meu irmão, minha irmã. Às vezes eu brinco que a vaidade é um autoconfete, né? É quando a gente joga confete em si mesmo, dizer, nossa, como eu faço muito. Meu irmão, minha irmã, não é a igreja do autoconfete, a nossa igreja é a igreja da cruz. E então, quando eles testemunham a ressurreição de Cristo, muitos se convertem. Quando a vida deles, sem falar nada, testemunha a ressurreição de Cristo, eles estão na graça, eles estão... Em todos eles era grande a graça. A graça é grande para aqueles que testemunham que Cristo ressuscitou, morreu por nós e ressuscitou, e está no meio de nós. Essa era... São Lucas está nos falando nessa passagem de Atos, a igreja que Deus sonhava. A igreja que Deus sonhava porque é a igreja que Ele mandou o seu Filho para levantar. E hoje eu estou honrando esse sonho de Deus quando manda Jesus. Eu estou honrando isso na minha igreja, eu estou multiplicando esse testemunho da igreja primitiva. É uma reflexão que temos que fazer constantemente. E podemos nos surpreender quando fazemos um exame da nossa consciência. Por que eles estão falando de unidade? Porque a igreja é una, indivisível. Eles têm que viver em unidade. Nós temos que viver em unidade. Meu irmão, minha irmã, vamos fazer um exercício de olhar nossa igreja como una, de olhar meu irmão que está ali de alguma maneira me desconcentrando do centro, quando eu não estou ajudando o meu irmão e tirando ele também da centralidade. É um só corpo, indivisível. Quando eu alimento a divisão, eu estou dizendo que Cristo morreu à toa. E Ele morreu pela igreja una. As portas do inferno não prevalecerão, nada vai dividir ela. Eu estava vendo agora há pouco, quando um post da época da escolha do Papa Leão XIV, né? E fala ali de um bispo que estava ali na sacada olhando de longe, um bispo americano, e quando perguntam para ele o que ele estava olhando de longe, ele estava olhando o Coliseu em ruínas. E ele diz, eu estava olhando para quantos imperadores passaram por ali, e hoje é só ruína. E quantos sucederam Pedro. E ele estava ali diante do Pedro do nosso tempo. As portas do inferno não prevalecerão. E o Evangelho vai nos dizer, né, a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus está ali se deparando com uma religiosidade vazia de Nicodemos.
embora ele tivesse ali um anúncio desse vazio, ele já estava, porque ele quis encontrar Jesus e chamou ele de mestre. Mas a religiosidade vazia são as perguntas de Nicodemos. Mas como nascer de novo? Não vou entrar de novo para o ventre da minha mãe. Olha a concretude, né? A imaturidade da fé daquele que conduzia Israel, o povo de Israel, o povo que do templo, dos sacerdotes, né? Então, Jesus estava diante de uma religiosidade vazia de Nicodemos, né? Ele sabe, ele conhece, mas não crê. Jesus fala, mas você sabe isso tudo e não crê? Como que eu vou te falar da vida celestial se você não acredita no que você está vendo aqui na terra? Meu irmão, minha irmã, nós vivemos milagre todos os dias, já nos diz a música. Eu vejo milagres todos os dias. E como que, vendo tudo isso, nós podemos não crer? Feliz é o que crê sem ver, Jesus falou aos discípulos. Então, eu preciso sondar no íntimo da minha fé. Eu preciso sondar. Porque se nós estamos como Nicodemos, com medo de crer, com medo de anunciar que crê, como nós podemos fazer? Né? E Jesus fala, é necessário nascer de novo. Quando eu olho para dentro de mim e não encontro nada, eu continuo na vida antiga. Quando eu olho para dentro de mim e deixo o Espírito Santo explodir tudo que é antigo para fazer novo, eu sim estou buscando uma vida nova. Nicodemos ainda pergunta, mas como fazer isso? Como fazer isso? Como que pode ser nascer de novo? Gente, me lembrou na hora, Maria perguntou para o anjo, quando ele anunciou que ela seria mãe do Salvador, como ela era virgem, ela não conhecia homem algum, ela pergunta, como vai ser isso? E o anjo fala que o Espírito virá sobre ela. E ela diz ok. Ela diz sim. Aquela resposta bastava para ela crer em tudo. Para Nicodemos aquela resposta não estava bastando. Né? Assim como a gente também pode pensar. Quantas provas mais eu preciso pedir de Jesus? Quantas provas eu preciso para crer? Eu não preciso de nenhuma prova para crer. Eu preciso crer mesmo sem ver, mesmo na tribulação. Vamos parar de justificar nossa vida com o que Deus não faz, ou com o que eu peço e Deus não me dá. Vamos parar com isso. Nós precisamos crer, independente do que eu ainda não vejo que Ele faz, porque Ele faz obras na minha vida. Pode ser que eu não veja, porque eu estou superficial, né? E lá no versículo 15, termina assim, né? Jesus falando para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que voltasse à vida aquele que estava mordido pela serpente, vamos entender aqui o pecado, né? O Filho do Homem também vai ter que ser levantado, para que quem olhe para ele seja salvo. Olha isso, gente. Jesus nem precisa contar com muito recurso nosso, não, porque ele escreve o que nós temos que refletir. O Filho do Homem vai precisar ser salvo, para que vejam e creiam, e assim possam alcançar a vida eterna. Nicodemos estava ali numa conversa com Jesus. Eu tenho certeza que ele estava no meio daqueles que quando o Filho do Homem foi levantado, ele creu. Eu tenho certeza. Quantos que estavam ali condenando Jesus no momento em que ele foi levantado e entregue ao Pai, muitos creram. A palavra fala. O próprio soldado disse, esse era verdadeiramente o Filho de Deus.
Toda unidade aponta para o Cristo. A unidade, gente, essa unidade da igreja é como a unidade que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa unidade é indissolúvel. E nossa unidade como igreja, ela também tem que ser indissolúvel. Indissolúvel. Isso é prova de fé. Que Cristo seja o centro da nossa vida, porque foi por nós tudo que Deus permitiu que acontecesse. Foi por nós. O seu próprio Filho foi crucificado por amor a nós. Que hoje essa palavra possa nos inspirar e nos trazer a verdadeira razão da nossa vida. Que ela nos inspire hoje. Se possível, procura Jesus. Vai onde Ele está. Vai se tornar unidade quando você vai para a fila da comunhão. Você está sendo unidade. Eu quero ser unidade hoje. Fala para mim, você quer ser unidade hoje? Vamos ser unidade. Nos ajude, Senhor, a ser unidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Jesus seja sempre o centro da nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.